Hoje nós vamos avançar, primeiramente, os primeiros 6 pontos que nós falamos da última vez, hoje à noite, para a gente poder avançar para o 7º degrau. A gente precisa lembrar os primeiros 6 degraus, é sair da tradição, sair da rotina, da zona de conforto. 2, não olhar para as coisas exteriores, para as coisas aparentes, não olhar para as coisas superficiais, mas ter profundidade no Senhor e ter conteúdo espiritual. Terceiro, sair do nível terreno, subir ao monte. Então, hoje à tarde todos já estamos no monte. E a propósito, o louvor hoje, o som estava magnífico. Eu não esperava que com Zoom podia ter um som desses. Não sei como é que conseguiram. Eu já participei de todos os louvores com Zoom, nunca vi um Zoom com um som desses no louvor. Deve ser alguma coisa da outra dimensão que os irmãos de posse descobriram. Uma coisa que veio lá do buraco negro, pode ser. Então, número 3, sair do nível terrenal, subir para o monte, exercitar o nosso espírito. Número 4, degrau número 4, está na presença do Senhor, ter intimidade com o Senhor, está pertinho do Senhor, em particular. E degrau número 5, estamos aqui para buscar algo diante do Senhor. Buscar a presença dele, buscar conhecer mais o Senhor, buscar mais experiência do Senhor e pedir para o Senhor algo que possa mudar a nossa vida. E o 6º degrau é receber a visão governante. E toda essa palavra que estamos falando agora faz parte dessa visão governante. Claro, a visão geral governante é o reino. E nem é a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém todos vão receber, mas o que realmente dita o nosso compasso de avanço diante do Senhor é a visão do reino. Nós queremos participar desse galardão que o Senhor tem para nós. Então, nós encerramos na sexta-feira à noite com o primeiro dos 7 grandes eventos da parousia do Senhor. Então, espero que todos vocês se lembrem do que é a parousia do Senhor. Aqueles que entraram agora e não participaram da reunião de sexta, isso foi gravado, vocês podem pedir para os irmãos, tá? Tanto de Poço de Campinas, eles podem passar para vocês. É importante saber o que significa a parousia do Senhor, tá? Para a gente poder entender o que a gente vai falar agora. E nós falamos do primeiro grande evento, o evento que desencadeia a parousia do Senhor, que é o arrebatamento dos vencedores. Os vencedores aqui são representados pelo filho varão e pelas primícias. Então, nós terminamos falando das primícias. Agora, o segundo grande evento, na verdade, o evento que vai ocupar praticamente a maior parte da parousia do Senhor, da vinda do Senhor em secreto, nessa jornada fantástica que teremos logo após o arrebatamento dos vencedores, antes da grande tribulação. Nós participaremos dessa jornada com o Senhor de 3 anos e meio, tá? Mais ou menos 3 anos e meio nos céus. Então, e nesses 3 anos e meio na terra, o que vai ocorrer na terra, transparecer na terra? Vai ser a grande tribulação. Então, vamos primeiramente abrir a nossa Bíblia em Mateus 24, versículo 21. Então, nós vamos ler alguns versículos sobre a grande tribulação. Claro, não vamos ler com todos os detalhes, nós temos que só apontar os pontos principais, mas o que eu gostaria que vocês pudessem ter uma ideia geral do que vai acontecer na grande tribulação, para nos encorajar a não querer ficar aqui, porque vai ser algo terrível. Capítulo 24, versículo 21 fala: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, nunca houve na terra algo como a grande tribulação. Você pode pegar todas as guerras que houve, todas as catástrofes naturais que houve, as catástrofes sobrenaturais que houve, tudo que houve até hoje, tanto no aspecto mundial como no aspecto pessoal nosso. Não houve nada que se possa comparar com a grande tribulação que vai haver. Então, isso já nos encoraja a não querer estar aqui nesses dias. Apocalipse, antes de entrar em Apocalipse, eu quero ler alguns versículos no começo. Eu ia ler Apocalipse 9, que já entra direto no miolo da grande tribulação, mas antes disso eu quero ler
alguns eventos, algumas coisas que vão ocorrer no começo da grande tribulação. Isso está em Apocalipse capítulo 6. São as calamidades sobrenaturais que hoje a gente está começando a presenciar um pouco. Essas calamidades que nós estamos tendo hoje vão se intensificar cada vez mais. Então, se você abrir Apocalipse capítulo 6, vocês vão ver ali no capítulo 6 o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro e quarto selo. São aquela corrida de 4 cavalos. Daí tem o quinto selo, né? Vocês podem ler com detalhes mais tarde. Eu não vou poder entrar em detalhes aqui, porque a nossa ênfase é Mateus 24. Tá? E nós vamos enriquecer Mateus 24 com algumas passagens de outros lugares, mas nós não podemos entrar em detalhes. No quinto selo existe o clamor daqueles que estão debaixo do altar. São as almas, né, os espíritos daqueles que foram mortos por causa da palavra. São os vencedores do passado. Eles não estão no céu. Aqui só quero indicar isso. Inclusive, nesse próximo alimento diário que nós vamos ler, vai ter um trecho que nós vamos falar sobre o terceiro céu e o paraíso. Vamos falar da visão que Paulo teve. Ele teve uma visão panorâmica de todo o universo. Ele conheceu a Terra, bem, porque ele vivia na Terra, mas ele também conheceu o terceiro céu e conheceu o paraíso. Onde é que fica o paraíso? A maioria dos crentes acha que o paraíso fica no céu. Não, o paraíso fica num lugar debaixo da terra chamado Hades. E ali, naquele alimento diário, nós falamos com bastante detalhe. Isso é uma coisa que quebra o nosso conceito, quebra os paradigmas cristãos. A grande maioria dos cristãos não sabe disso. Então, nesse quinto selo mostra onde estão as almas, né, os espíritos desses que foram martirizados, mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. São os vencedores, mortos já. Onde que eles estão? Eles não estão no céu, estão debaixo do altar, estão debaixo da terra, estão lá aguardando o arrebatamento, aguardando, né, eles estão na sala de espera, naquela seção confortável do Hades, no seio de Abraão, tá? Onde também está o Lázaro, naquela história que o Senhor contou sobre o rico e o Lázaro. O rico está do outro lado, num lugar onde já existe o tormento já, mas também debaixo da terra, num lugar chamado Hades. Eles estavam clamando, dizendo: Senhor, a gente está esperando, essa sala de espera está demorada demais, a gente quer pegar o avião, precisa ser arrebatado, está demorando demais, o avião vai atrasar. O Senhor falou para eles: calma, calma, tem que completar o número daqueles conservos que ainda vão ser mortos. Tá? Daí vem o sexto selo. O sexto selo, daí eu vou ler. Quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina. A lua toda como sangue. Tá vendo? São coisas assim, já sobrenaturais. E isso vai acontecer. Eu vou já indicar para vocês, na linha do tempo, isso vai ocorrer bem no comecinho da grande tribulação. Praticamente no mesmo momento, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, ninguém sabe. É aquela zona, aquela faixa de penumbra. Ninguém sabe ao certo exatamente onde que é, mas a gente sabe o que vai acontecer. Mesmo, mais ou menos na mesma época em que os vencedores, eu vou dizer nós os vencedores, por fé eu vou falar isso, nós os vencedores vamos ser arrebatados. Daí na terra vai acontecer isso. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Olha só, imagine. Os reis da terra, essa parte que eu quero gastar um pouquinho de tempo com você. Isso aqui me tocou bastante quando eu li isso uns tempos atrás. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Vou dar uma parada aqui e eu vou explicar um pouco o que eu quero dizer com isso. Essa pandemia que surgiu agora foi algo inesperado. Ninguém esperava isso.
Parece que do nada apareceu esse vírus que veio lá da China. A verdadeira origem é um mistério até hoje. Se realmente surgiu naquele mercado de animais vivos que os chineses compravam para matar e comer, se esse vírus veio do morcego, ou se esse vírus veio de um laboratório, e esse laboratório estava sendo administrado pelos chineses, que estavam desenvolvendo esse vírus, ou esse vírus foi desenvolvido com parceria entre algumas potências ocidentais e a China. Isso tudo é um mistério hoje. Essas coisas não são fake news, essas coisas estão ali, existe hoje investigação. Eu não sei se a gente vai descobrir, porque tudo está sendo encoberto ali. E, ao que tudo indica, existe a participação das potências ocidentais. Estavam interessados nesse vírus que os chineses estavam pesquisando. E daí parece que houve um vazamento. Escapou, quebrou lá um frasco, daí os vírus escaparam. Ninguém sabe. Mas não interessa. O que interessa é que tudo está debaixo da soberania de Deus. Deus permitiu. E aconteceu a pandemia. Para se cumprir as profecias. E Deus está usando a pandemia para enviar uma mensagem para 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são os governantes dessa terra. Aqueles que, entre aspas, governam o mundo, que são exatamente esses grandes comandantes, ricos, poderosos, etc., os presidentes, os governantes, as autoridades. O que existe na Terra hoje? Existe uma rejeição contra Deus. Existe uma rebelião contra Deus. Deus não é reconhecido. A grande maioria das pessoas do mundo, os governantes, os intelectuais, etc., etc., não reconhecem a existência de Deus. Existem alguns que se dizem cristãos, mas eles agem pela ação deles, se dá para ver claramente que não tem realidade nenhuma da vida de Cristo. Então, o mundo hoje é uma cultura totalmente separada de Deus, totalmente contra Deus, ignorando a existência de Deus. E se você voltar para a Bíblia, para Gênesis capítulo 11, pouco tempo depois do dilúvio, o que houve ali? Logo após o dilúvio, você deveria imaginar que a humanidade deveria ter se arrependido e logo, através de Noé e sua família. Começou com Noé, parece que é como se o mundo tivesse sido recriado. Mas, por causa da genética humana que já estava contaminada pelo pecado, logo, pouco tempo depois do dilúvio, a família de Noé mesmo se multiplicou e a humanidade se desviou mais uma vez e caiu no pecado. Caiu no pecado. E isso culminou na Torre de Babel. Então vamos ler, queridos irmãos. Eu acho que nessa questão vale a pena abrir um pequeno parêntese e ler esse assunto para a gente poder entender um pouquinho a situação da pandemia de hoje. É importante entender o que está ocorrendo hoje. Então, Gênesis capítulo 11, versículo 1 fala: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. O que esse versículo está dizendo? Que havia unidade na terra naquele momento. Todos os homens eram um, falavam uma só língua. Eles cooperavam entre si, eles trabalhavam entre si, ao contrário de hoje, que cada país é por si, e cada país levanta-se contra outro país, nação contra nação, reino contra reino. Mas naquela época eles eram um. Podia haver, talvez, conflitos individuais, assassinatos, mas eram coisas pessoais. Mas entre países eles eram um, havia uma língua só, como se fosse um só país. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde! Eu vou usar um português mais moderno.
venham, venham, façamos tijolos. Vamos queimar bem esses tijolos. Então, eles fizeram fornos para queimar os tijolos, né? Como existe aí perto do Rio Claro, Santa Gertrude, né? Você vai lá, você precisa comprar tijolo, comprar telha, comprar... é lá que a gente compra, tá? Então, todas aquelas cerâmicas, né? Tudo. Vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Esse versículo é extremamente significativo. Deus criou o mundo, Deus criou a terra, Deus criou o homem. E tudo que Deus faz não é com tijolo, é com pedra. Inclusive, no Novo Testamento fala que nós somos pedras vivas, não tijolos vivos, pedras vivas. O templo foi feito totalmente de pedra. Inclusive, Mateus 24, né? No começo, os discípulos se admiraram. Olha que essas pedras, é pedra. Deus não construi com tijolo. A construção de Deus é sempre com pedras, algo que Deus criou. Tijolo é fabricação humana, é cultura humana. Então, o homem, já em Gênesis 11, criou uma cultura, uma civilização à parte de Deus. Não queria depender de Deus. O homem começou com a sua tecnologia. Sabe, irmãos, a tecnologia humana, por melhor que seja, por boa que seja, inclusive a participar dessa conferência através da tecnologia humana, nós estamos usando para as coisas de Deus. Mas se você não tomar cuidado, a tecnologia humana é para levar o homem a ficar independente de Deus, não depender mais de Deus. Então aqui eles construíram tijolos, fizeram tijolos para substituir as coisas naturais que Deus fez. Então o que aconteceu? E eles fizeram também betume como argamassa, usaram betume como argamassa para poder juntar os tijolos na construção. Daí falaram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo, né, chegue até os céus. Olha só, eles queriam chegar até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Que princípio é esse? É o princípio satânico. Satanás era uma criatura, um arcanjo, mas ele queria ser igual a Deus, ele queria chegar até o céu. Então, esse princípio de Babel é o mesmo princípio satânico. O homem queria ser igual a Deus. E queria tornar célebre o seu nome. Eles rejeitaram o nome do Senhor, o nome de Jeová, o nome do Senhor. Eles queriam o seu nome, queriam perpetuar o seu nome, para que não nos espalhemos pela terra. Então, o que Deus fez? O Senhor, então, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Daí o Senhor falou, o Deus triuno falou, eis que o povo é um. O povo é um. Até naquela época, o povo era um. E todos têm a mesma língua, a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. O que eles estão fazendo aqui com essa Torre de Babel é só o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Ou seja, usando outra frase, não vai ter limite, porque agora ninguém vai segurar eles mais. Ninguém vai segurá-los. Começaram agora o negócio, eles vão tocar para frente, eles são um, não tem mais como segurá-los. O céu é o limite para o que eles querem fazer. Daí o que disse Deus? Vinde, façamos, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um ao outro a língua, para que um não entenda a língua do outro. Daí o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Daí pararam de edificar. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Foi aí que houve a divisão da humanidade. Aí surgiram as nações, surgiram os países, daí cada país por si, com a sua língua, daí surgiram as diferentes culturas em diferentes lugares da terra, daí surgiram os conflitos entre os diferentes países, diferentes povos, diferentes línguas, daí surgiram as guerras, e a humanidade ficou dividida até os dias de hoje. Quando vier o anticristo, ele vai unificar a terra outra vez.
O que eu quero dizer com isso é o seguinte, queridos irmãos. Isso aqui é a base para o que eu quero falar. Deus os dispersou por toda a terra, mas Deus não derrubou a Torre de Babel. Eles só pararam de construir. Mas logo, pouco tempo depois, se você continuar lendo a Bíblia, apesar de a Bíblia não falar isso, o homem daí retomou a construção dessa torre. Hoje, no século 21, essa torre está muito alta e está muito fortificada. É uma torre com grande diâmetro. Essa torre de Babel, a palavra Babel é a palavra que deu origem à Babilônia. Babilônia. As primeiras duas sílabas, de Babilônia, vem de Babel, que significa confusão. O mundo hoje está numa confusão, num caos. E essa Torre de Babel de hoje, quais são os componentes da Torre de Babel de hoje? Primeiro, é a tecnologia humana. Segundo, os avanços da medicina, que Deus comprovou, por mais que o homem se gabe dos avanços da medicina, Deus provou agora que essa medicina não está nada avançada. Mandou um pequeno vírus, que nem sequer é um organismo vivo, e o homem não sabe mais o que fazer. Até hoje estão pesquisando, e existem agora os efeitos colaterais daqueles que foram curados da Covid-19, mas tem efeitos colaterais que o homem não está entendendo, os médicos não estão entendendo. Muitos efeitos colaterais. Sequelas, para quem já pegou a Covid. Então, a medicina, afinal, não está tão avançada. Que mais? O sistema financeiro faz parte dessa torre. A indústria e comércio. Os sistemas de entretenimento. Hollywood, esportes, tudo. Etc, etc. A alimentação, a indústria alimentícia, os restaurantes, etc, etc. Tudo isso faz parte da Torre de Babel. E essa Torre de Babel hoje, sabe como é que chama? É a Grande Babilônia. É a Grande Babilônia de Apocalipse 18. Então vamos abrir a Bíblia agora em Apocalipse 18. Isso nos assusta um pouco, queridos irmãos, porque mostra que já estamos chegando nos tempos apocalípticos. Apocalipse 18, versículo 1 fala: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Se você ler agora o restante, né, do capítulo 18, você vai ver exatamente toda a questão da tecnologia, avanço da medicina, indústria e comércio, etc, etc. E os homens vão chorar, porque a Babilônia está sendo derrubada. Na verdade, o choro já começou hoje. Deus já está movendo o seu dedo. E a grande Babilônia já está caindo. Já está caindo. Então, essa é a mensagem que Deus está enviando para os governantes. Qual é a mensagem? É que vocês decidiram ter uma civilização, uma cultura sem Deus. Vocês vivem como se eu não existisse. Vocês acham que vocês estão no poder, que vocês que estão controlando o mundo. Mas eu quero mostrar para vocês que existe um rei neste universo. Existe alguém sentado no trono. Existe um Deus neste universo. Deus não está morto. Eu estou aqui. Apesar de os homens não reconhecerem, Deus está enviando essa mensagem para os governantes e também por tabela para todos os seres humanos, para dar a oportunidade para que as pessoas possam se arrepender e se voltar para Deus e receber a salvação de Deus. Então, agora, o que o capítulo 6, nesses versículos que eu li, tem a ver com isso? Hoje, versículo 15, hoje os reis da terra, os presidentes, as autoridades, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, negam a existência de Deus.
rejeitam a autoridade de Deus. Dizem que Deus não existe. E usam a ciência, usam a tecnologia para substituir a Deus. Eles constroem para si prédios, edifícios. Queridos irmãos, em 2011, a derrubada das Torres Gêmeas já foi algo simbólico. As Torres Gêmeas simbolizam, de certa maneira, a Grande Babilônia. E desde então, Deus está derrubando, começando a derrubar. O homem confia nas suas edificações. O homem confia nas suas coisas. Olha só. Só que quando as catástrofes sobrenaturais de Apocalipse 6 começaram a ocorrer, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam onde? Não nas suas edificações de alvenaria, não nas suas torres feitas de tijolos e de blocos e de concreto armado. Eles foram se esconder onde? Nas cavernas e nos penhascos dos montes. Voltaram para as pedras, para a criação natural. E disseram aos montes e aos rochedos, o lugar mais seguro que eles encontraram, agora eles se deram conta, não é a criação deles, a invenção deles, as construções deles, mas são as coisas que Deus criou. Daí eles vão dizer para os montes e rochedos, caí sobre nós e escondei-nos. Olha só, escondei-nos de quem? Todo esse tempo eles ignoraram, negaram a existência de Deus, rejeitaram a Deus. Mas eles vão reconhecer naquela época, escondei-nos da face de quem? Daquele que se assenta no trono. Hoje eles negam que tem alguém sentado no trono. Deus está mandando uma mensagem para eles. Tem alguém sentado no trono. Eles negam hoje. Mas naquele dia eles vão reconhecer. Tem alguém sentado no trono. Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Eles vão reconhecer, mas eles não falaram que querem aceitar a Deus, querem aceitar Jesus, se arrependendo, não. Eles querem se esconder. E eles que negam a Jesus vão reconhecer que existe um cordeiro e que o cordeiro está irado. Escondei-nos da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem que pode suster-se? Então, essa passagem é importante. Essa é a primeira mensagem que Deus está mandando. A segunda mensagem é para a igreja. É para você e para mim, querido irmão, que estamos nesta conferência. É para nós, todos, que estamos nessa conferência. O que Deus está querendo falar para nós é que Ele está chamando os vencedores. Ele está chamando o seu exército. Ele está preparando o filho varão e as primícias. Está na hora de nós nos arrependermos. Nós termos a nossa vida, mudarmos nossa vida. Nós fazermos pôr a nossa casa em ordem. E como tenho falado bastante nos sábados à noite, nós sabemos dos ataques do inimigo, ataques físicos, ataques no emocional, os adversários exteriores, adversários interiores. Ontem à noite eu falei que o inimigo está mandando as moscas. Puxa, daí depois que eu falei aquela mensagem, alguns irmãos cooperadores mandaram um versículo dizendo que quando Jesus expulsou os demônios, daí os fariseus falaram que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, o maioral dos demônios. E Beelzebu quer dizer o quê? O rei das moscas. Uau! O rei das moscas. Então, puxa, então isso aqui tem a ver mesmo, tem tudo a ver. O Beelzebu hoje está enviando as moscas espirituais para entrar na nossa cabeça e depositar os ovos. Os ovos chocam, aquelas larvas saem, comem o nosso cérebro, comem a nossa mente, comem a nossa emoção. Então, irmão, nós temos que esse é o momento, irmãos. Está na hora, irmão, de nos alistarmos no exército e pegar o nosso uniforme e a nossa armadura e nos revestir de toda a armadura de Deus. Entre os itens está o capacete da salvação para nos proteger contra esses ataques
dessas moscas, para proteger a nossa mente. Louvado seja o Senhor. Bom, então vamos... isso aqui, irmãos, é o que vai acontecer, né? No começo da grande tribulação. Vamos ler também o capítulo 8. Capítulo 8. Olha só, irmãos. No capítulo 8, já é o 7º selo. Já estamos já dentro da grande tribulação. Eu já expliquei na última vez que, para entendermos o Apocalipse, você tem que entender o seguinte: tem os 4 selos, os primeiros 4 selos são paralelos, que correm até o final dos tempos, até a volta do Senhor. Daí, lá pelas tantas, no meio desse percurso, nos dias atuais, o 5º selo vai ser aberto, daí os que morreram, os vencedores que morreram já no passado, e eles estão lá esperando, perdendo a paciência de esperar, então começa a clamar. E eu creio, irmão, se você abrir os ouvidos, você vai ouvir o clamor debaixo da terra, o clamor dos vencedores que já dormiram no Senhor. Eles vão dizer: Senhor, até quando? O Senhor fala: calma, calma, o exército está sendo formado na terra. Está havendo uma conferência agora lá na região 8B12, o exército está se preparando, o exército de Poço de Caldas está se levantando, o exército de sul de Minas, o exército de Campinas, Jundiaí, etc, etc. Tá? Então, e daí vem o 6º selo, 5º selo, 6º selo, é logo depois do 5º selo, é tudo junto, assim, bem pertinho do outro. Daí, quando entra no 6º selo, já é comecinho da grande tribulação. Daí entra no 7º selo, já é lá, já deu começo à grande tribulação. Daí, quando abre o 7º selo, dentro do 7º selo estão as 7 trombetas. As 7 trombetas não são sequencial, não é depois do 7º, é dentro do 7º selo. Daqui, ó, daí o versículo 7 fala da primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta. Só vou ler, não vou poder falar muito, não. E houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Então vai ver coisas do espaço que vão cair na terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores também toda a erva verde. Imagine só, 1/3 das árvores, das plantas vão ser queimadas. Imagina como é que o mundo vai estar. Daí toca a segunda trombeta. Daí vem uma montanha ardendo, deve ser um grande meteoro, enorme, e foi atirado ao mar. Veio do espaço, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte, preste bem atenção, a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. A terça parte dos peixes morreram, das baleias, dos golfinhos, tudo. E foi destruída a terça parte das embarcações. A terça parte dos navios também afundaram. Tá? Imagine o cheiro que tem no mar com toda essa morte desses animais marinhos, né? Os peixes, etc. Daí toca a terceira trombeta. Tudo isso aqui é bem no começo da grande tribulação, tá? Na primeira etapa. Lembre-se que a grande tribulação são 3 anos e meio. Isso aí começa no começo isso aí é no começo daquele primeiro ano. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Está vendo? Todas essas coisas vêm lá do céu. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, não é mais água potável. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas, se tornaram venenosas. Tá? Então, as etas não vão conseguir mais processar essas águas. Daí entra na caixa da água venenosa, a pessoa vai tomar e vai morrer. Quarta trombeta, o 4º anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol e da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, vai afetar a atmosfera. Tá? E você sabe, quando a atmosfera é afetada, então a luz que incide sobre a Terra é afetada, daí acaba com a vida aqui na Terra. Então, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai. Ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Tocaram já 4 trombetas, faltam 3 trombetas. Essas 3 trombetas restantes fazem parte do miolo da grande tribulação.
Daí outra grande tribulação realmente vai ficar feia mesmo. E daí são 3 ais. Ai, ai, ai. É o que o brasileiro fala, né? Ai, ai, ai. Então, o brasileiro tem muitas coisas bíblicas, né? Uma delas é o ai, ai, ai. É bem bíblico. É bem bíblico. Outra coisa bíblica, eu já falei, eu quero só lembrar vocês, é domingo. Domingo é muito bíblico. Domingo é o dia do Senhor. Dominis é Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Então, depois do dia do Senhor, tinha que vir o primeiro dia, primeira-feira, segunda-feira. Não. Termina o domingo, vem segunda-feira. Eu sempre me perguntei, onde foi parar a primeira-feira? Alguém já se perguntou? Domingo, segunda-feira. E a primeira-feira foi para onde? A primeira-feira é o domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Então, o português é o mais bíblico de todas as línguas. Não existe uma língua na Terra que fala isso. Espanhol, domingo. Ah, domingo. Mas segunda-feira já é lunes, o dia da lua. Já entra a astrologia. Inglês também. Sunday é o dia do sol. Tá vendo? Astrologia. Monday, dia da lua. No espanhol, terça é martes, o dia de Marte. Todos relacionados com os astros. Só o português que não. Até o chinês é Xinqi é o dia do sol. Dia do sol. E daí, o chinês, depois de dia do sol, vem primeira-feira. Lipai, primeira-feira, segunda-feira. Só o português é domingo, dia do Senhor, e segunda-feira, terça, quarta. Viva o Brasil! Temos coisas boas. Viva o Brasil! E outra coisa boa é esse ai, ai, ai. Não é coisa boa, né? Mas é bem bíblico. Ai, ai, ai. Daí vem a quinta trombeta. Aí nós vamos ler, irmãos. Tem que ler rapidinho, tá? Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos. Se essa leitura conseguir assustar a mim e a você, para dizer, meu Deus, ó Deus do céu, eu não quero ficar aqui. Já valeu a pena ler, viu? Para a gente poder se preparar para a volta do Senhor, não querer ficar aqui. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Quando fala de estrela, irmãos, refere aos anjos. Só que essa estrela, quem que é essa estrela? Essa estrela é o arcanjo Lúcifer, é Satanás. Agora eu quero que vocês se lembrem, sabe, quando você lê Apocalipse, você não pode ler as passagens individualmente, você tem que conectar com tudo que você leu antes. Na última reunião, o que a gente leu que foi lançado do céu para a terra também e perdeu lugar no céu? Foi Satanás e seus anjos, você lembra? Os vencedores foram arrebatados, o filho varão e as primícias, e no trajeto para o terceiro céu, eles deram uma paradinha e se juntaram, entraram em campo no segundo tempo da guerra entre Miguel e seus anjos com Satanás e seus anjos. Daí, desequilibrou a guerra, daí houve uma goleada e Satanás e seus anjos, o dragão e seus anjos foram jogados para a terra. Essa cena, jogar para a terra, é o que aconteceu aqui. Tá vendo? Você tem que unir. E vi o quinto anjo tocar a trombeta e vi uma estrela caída no céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Uau! O abismo é o Hades. O poço do abismo é um poço que leva lá para o Hades. Está trancado até hoje. Quem entrou não sai mais. Só que essa estrela, que é Satanás, vai ter na mão a chave do abismo. E ele vai abrir. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. O que é essa fumaceira? Versículo 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Os vencedores já foram arrebatados. Mas vai ficar a grande maioria dos crentes e dos judeus. E eles vão ter na fronte o selo de Deus, porque já receberam Jesus. E o que são esses gafanhotos? São os demônios que estavam trancados lá no abismo, lá no Hades.
liberou geral. Todos os demônios vão vir para a terra, vão fazer a festa, irmãos. Imagine a terra, com todos os anjos caídos do céu aqui na terra, todos os demônios do abismo na terra. Irmãos, essas cenas que às vezes, não sei quantos gostam de assistir filme de terror, que você vê no filme de terror, é fichinha comparado com o que vai ver. Vai ver os monstros mesmo, monstros do abismo, os demônios. E eles vão, daí, eles vão matar os homens que não têm a fronte de Deus não tem o selo de Deus sobre a fronte. Lembre-se, queridos irmãos, a grande tribulação não foi projetada por Deus para os filhos de Deus. A grande tribulação foi projetada para os incrédulos, aqueles que puseram a marca da besta na fronte, que não foram selados por Deus. Assim como o lago de fogo, nós já lemos uma parte também, o lago de fogo não foi feito para os homens, foi feito para Satanás e seus anjos, foi feito para o falso profeta e o anticristo. Mas o Satanás não quer sofrer sozinho, então ele vai levar a maior parte possível. Quanto mais ele levar para sofrer com ele, melhor. Também a grande tribulação não foi feita para os crentes, mas quem não estiver pronto vai ficar para a grande tribulação. Foi-lhes dado também que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Então, aqueles incrédulos que não têm o selo de Deus não vão ser mortos, mas vão ser atormentados por 5 meses. O tormento, eles vão ser feridos por esses monstros, esses demônios, mas não vão poder morrer. E esse tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Não sei se alguém já foi picado por escorpião. É uma dor lacinante, uma dor terrível. Naqueles dias, olha só, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. A morte, você sabe, é representada hoje, né, atrás de uma figura de um homem, né, de um homem, um ceifador com uma foice e uma roupa preta e com um capuz, né? Vem atrás, correndo atrás dos homens, todos os homens fugindo da morte. Naquele dia, aqui fala que os homens vão querer morrer e não vão conseguir morrer. Os homens que vão correr atrás desse cara aí, que tem a foice na mão, me mate, e esse cara vai fugir deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como um rosto de homens. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carro de muitos cavalos quando corre a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Esse anjo do abismo é o espírito do anticristo. Quando Satanás, o dragão, quando essa estrela caída do céu abrir a chave do abismo, vai sair essa nuvem de demônios e com eles o líder deles. Esse líder deles é o anjo do abismo. Lembre-se, na linha do tempo, nessa hora também, o líder político, carismático, que trouxe a unidade, a paz ao mundo, vai ser morto lá em Jerusalém. Ou em Roma, perdão, vai ser morto em Roma. E no velório, todo mundo lá vai chorar a morte dele. De repente, ele vai ressuscitar. Quando ele ressuscitar, ele não será a mesma pessoa, apesar de ter o mesmo corpo. Todo mundo acha que ele é a mesma pessoa, mas quando ele ressuscitar, ele vai ser uma pessoa diferente. Vai ser a besta, vai ser o anticristo. Aí, os judeus com quem ele teve um acordo, ele vai violar o acordo e vai começar a matar os judeus e vai matar os cristãos. Como é que ele ressuscitou? Ele vai ressuscitar por causa desse anjo do abismo. Esse anjo do abismo, quando sair do abismo, vai entrar no corpo daquele homem carismático que governou a terra na primeira metade dos 7 anos. E esse anjo do abismo, quando entrar naquele corpo, e o corpo se levantar, vai se tornar o anticristo. Esse anjo do abismo é o espírito do anticristo. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Daí vem a 6ª trombeta.
o sexto anjo tocou a trombeta. E ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, são 200 milhões de cavaleiros. Esses são os 200 milhões de cavaleiros que vão vir do Oriente. Eu não vou gastar nenhum tempo para conjecturar de que país eles virão. Nosso conceito de escatologia está mudando por causa dos eventos atuais, tá? Então, não vou entrar em detalhes aqui. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem a eles se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus furtos. Tá? Então, essa é a sexta trombeta. Vamos agora, irmãos, para o capítulo 11, versículo 14. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Tá? Capítulo 10 e 11 são parênteses que foi aberto e, no final, acabou o segundo ai. Então, agora vamos para o capítulo 16. O capítulo 16 é o terceiro ai. Tá? E que está dentro, é a sétima trombeta. Está dentro da sétima trombeta. Então, vamos lá. Ouvi ainda, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Então, aqui, temos as 7 taças da ira de Deus. Quando toca a sétima trombeta, dentro da sétima trombeta, nós temos, queridos irmãos, as 7 taças da ira de Deus. Tá? Então, nós já vimos a quinta trombeta, a sexta trombeta, os primeiros 2 ais. Aqui nós temos agora a sétima trombeta, que é o terceiro ai. Como é que sabemos que é a sétima trombeta? É só ler o capítulo 11, ó, versículo 15 em diante, ó, é a sétima trombeta. Tá? Eu preciso dar uma paradinha aqui para vocês entenderem, senão vocês vão se confundir. Eu expliquei da última vez que para entender o livro de Apocalipse, você precisa saber a estrutura do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, na verdade, vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Vamos abrir o capítulo 11? Vamos abrir? Ó. Nós lemos no capítulo 9 a quinta trombeta. No versículo 13 do capítulo 9 tem a sexta trombeta. Tá? Daí, no capítulo 10 e 11, faz parte da sexta trombeta ainda. Né? Porque no versículo 12 do capítulo 9 fala, o primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Daí toca a sexta trombeta. Daí você vai até o capítulo 11, versículo 14. E ali é o final da sexta trombeta, que fala, passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Daí vem a sétima trombeta, é o terceiro ai. O 7º anjo tocou a trombeta. E houve, e aqui eu quero falar para vocês, na verdade, Apocalipse termina com o capítulo 11. Com o capítulo 11. Eu vou explicar por quê. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, olha só, é o fim mesmo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Já é um reino milenar. Já entrou aqui.
E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão, olha só, galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruir os que destroem a terra. Isso aí tudo já vem a batalha Magedon, o galardão, e assim por diante. Abriu-se, pois, e também até tem aí, para serem julgados os mortos, esse é o grande trono branco. Tá? Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. Isso aqui já vai entrar na Nova Jerusalém. Até o milênio já está falando aqui, já. Quando fala assim, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, isso é o milênio. Então, no 19, já é o final, já é a Nova Jerusalém. Então, abriu-se o santuário de Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança, e no seu santuário sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Essa última frase, relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, é o final da grande tribulação. É o que está na 7ª trombeta. Acabou. Apocalipse acabou aqui. Já entrou o reino, a milênio, Nova Jerusalém. Daí o que é o capítulo 12? O capítulo 12 não é a sequência. A partir do capítulo 12 até o capítulo 22, o que nós temos? Nós temos os detalhes. O que Deus faz? Deus faz João voltar para os capítulos anteriores e fazer um zoom. Alguns fazem um zoom, ver os detalhes. Então, capítulo 12 é um detalhe, capítulo 13 são detalhes. Tá? Daí, esses detalhes podem seguir a sequência temporal ou não a sequência temporal. Daí, aqui vemos bastante detalhe do que foi falado em Apocalipse 1 até 11. Deu para entender, irmãos? Então, no capítulo 16, nós temos o detalhe da 7ª trombeta, que não foi falado no capítulo 11. Temos detalhes aqui. Foi feito um zoom e dentro da 7ª trombeta tem os 7 flagelos. Vamos lá, então. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobreviveram úlceras malignas e perniciosas. Tá? Então, já está atacando eles pessoalmente agora. O corpo deles vai ser tocado. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Você lembra no começo, na 6ª trombeta, o que houve? Morreu a 3ª parte dos seres que havia no mar. Aqui não, aqui morreu todo ser vivente que havia no mar. Terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então as fontes das águas foram afetadas. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Então, realmente, vai haver explosões extraordinárias no sol e o calor do sol. Não vai mais haver o filtro dos raios ultravioletas na atmosfera e os homens vão ser queimados na sua pele. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. Ainda não se arrependeram, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam,
e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. Tudo isso, irmão, são para aqueles incrédulos que estão nessa terra, que puseram a marca da besta, que não foram selados por Deus. Se espera que os crentes, os irmãos que ficaram, os judeus ficaram, eles tenham o temor de Deus e eles vão ser guardados. Nós que vamos estar nas nuvens, nuvem não, nós vamos estar no céu, nessa viagem para a nuvem, nós vamos estar fortalecendo, porque o céu não tem mais o bombardeio dessas moscas espirituais, entre aspas, que eu falei ontem à noite. Eles perderam lugar no céu. Então, nós vamos estar nos lugares celestiais. Nós vamos fortalecer, animar e suprir os que estão aqui na terra. Agora, tem uma coisa que eu quero mencionar para vocês. Tem irmãos que perguntam, e se algum de nós ficarmos, será que nós vamos pôr a marca da besta? Eu não sei, irmão. Doutrinariamente, não. Eu quero falar isso como advertência, mas não tem garantia. Se hoje, queridos irmãos, na era da graça, não havendo tanta pressão, a gente às vezes não consegue aguentar? Qualquer coisinha a gente já se afasta do Senhor, a gente já reclama de Deus, a gente já não quer reunir, a gente já quer desistir, a gente já se vira contra os irmãos. Imaginem, durante a grande tribulação, você não vai poder comprar comida, não vai poder vender, não vai poder comprar remédio, não vai poder comprar água, leite. Quem tem nenê vai sofrer muito, vai ver seu nenê definhar, não vai poder comprar leite para ele, vai ter que depender dos incrédulos para aqueles que tratarem bem a gente, que ficarmos. Chega um momento, irmãos, o ser humano é ser humano. Eu não duvidaria que pode haver irmãos, chega um momento e fala, eu não aguento mais, Deus, não aguento mais, não posso ver meu filho morrer por falta de leite. Que põe a marca da vez, põe a marca, põe, eu vou lá comprar leite. Não tem garantia. Por isso, queridos irmãos, não queiram estar. Não tem garantia nenhuma. Se hoje está tão fácil, nós não conseguimos resistir muitas vezes, imagine durante a grande tribulação. Então, isso aqui é uma advertência para nós. Uma advertência para nós. Vamos continuar, versículo 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É a batalha de Armagedon. Eis que venho como ladrão, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. É interessante aqui. Eu não quero enfatizar isso, irmãos. Aqui é interessante. Está no miolo da grande tribulação e o Senhor ainda está falando, eis que venho como ladrão. Ou seja, o Senhor ainda está falando para os crentes na terra, olha, se preparem, vigiem, porque eu ainda estou vindo como ladrão para roubar mais alguns. Então, é aqui que na vida da igreja nós temos uma teologia bem completa, que não tem em nenhum outro lugar. Essa aqui é a chamada meso-arrebatamento. Arrebatamento mesotribulação. Existe hoje, queridos irmãos, entre o cristianismo, 2 grandes escolas. O arrebatamento pré-tribulação e o arrebatamento pós-tribulação. A grande maioria dos crentes crê no pós-tribulação. Que todos os crentes vão ser arrebatados juntos depois da grande tribulação. Que todo mundo vai passar pela grande tribulação. Tem aqueles que dizem que todo mundo vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Nós somos um dos poucos, irmãos, por causa da visão do reino que Deus nos deu. Nós queremos no arrebatamento pré e no pós. Pré para os vencedores e pós para a grande maioria. Mas também aqui
Esse versículo prova que ainda vai ter arrebatamentos no meio da tribulação. Mas eu não quero falar sobre isso, nem quero enfatizar isso. Esquece isso, tá? Apaga da sua memória, tá bom? Apaga da sua memória, porque eu não quero dar esperança. Eu posso talvez não me preparar e no meio da tribulação eu tenho chance de ser arrebatado. Não conte com isso. Não conte com isso. Inclusive, eu participei desse treinamento lá em Anaheim. Tem irmãos que falaram assim, isso vai acontecer, eu sei, isso vai acontecer lá na Europa. Vai aparecer um soldado lá, do exército do anticristo, vai dizer, você é cristão? Eu sou. Daí ele vai passar a espada, eu vou morrer, eu vou ser arrebatado na hora. Eu vou virar um vencedor. Quem disse que você vai conseguir viajar para a Europa? E quem disse que você vai encontrar esse soldado aí? Então não conte com isso. Mas de qualquer maneira, aqui tem uma advertência. Eis que venham como vem o ladrão. Bem ao entrar daquele que vigia. A gente está falando para vigiar. Bom, versículo 16. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse é o 6º flagelo. 7º flagelo. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade, que é Roma, se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhes o cálice do vinho do furor da sua ira. E os detalhes estão no Apocalipse 18, a queda da grande Babilônia, dessa grande torre de Babel, que está começando a ser derrubado por Deus já. 20. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedra, chuva de pedra, que pesavam cerca de 1 talento. 1 talento, sabe quantos quilos são? 38 quilos. Qual é a maior chuva de pedra que você já viu? Chuva de pedra, eu já vi chuva de pedra com bola de pedra, gelo desse tamanho. Imagine, irmãos, chuva de pedra, cada pedra 38 quilos. Não tem nada que vai sobrar. Nem um prédio, nem um carro, não vai sobrar nada. E por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Graças a Deus terminamos. Chega da grande tribulação. Chega. Esses são, irmãos, os fatos principais, tá? Fatos principais da grande tribulação. Então, esse é o 2º grande evento da grande tribulação. 3º grande evento. Aqui acabou a grande tribulação, né? Final, né? 3º grande evento é Cristo descendo aos ares. Aqui, essa grande tribulação ocorrendo aqui, e nós ali viajando até o ar, chega aqui, no final da grande tribulação, Cristo chega aos ares. Vamos então ler Apocalipse 14, versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão, o quê? Uma foice afiada. Para que é a foice? É para colher. Colher o quê? Colher a grande colheita dos que ficaram na grande tribulação, que já amadureceram na marra. Tá certo? Já amadureceram na marra. Nós que fomos arrebatados já somos as primícias, mas esses são os que ficaram. Então, aqui é Cristo chegando até a nuvem, aos ares. Tá? O que vai fazer nos ares? É para, quando chegar no ar, vai tocar a 7ª trombeta. Quando ele chegar até a nuvem, quando todos nós, como Cristo, chegarmos até a nuvem, vai tocar a 7ª trombeta. E vai haver a grande colheita. É o evento número 4. O arrebatamento da maioria dos crentes aos ares. Nós, descendo com Cristo até os ares, na nuvem, vai tocar a 7ª trombeta. E os crentes que ficaram vão ser arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Agora, esse arrebatamento tem alguns detalhes. Vamos ler. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 15. É importante saber que os Tessalonicenses eram irmãos novos. Então, Paulo, muitos deles foram martirizados, mortos, e eles estavam muito tristes, e Paulo quis, então, consolá-los.
Então, as palavras aos Tessalonicenses eram palavras de consolo, de encorajamento, encorajando os Tessalonicenses a vida de fé, amor e esperança, encorajando os Tessalonicenses a terem uma vida digna de Deus, tá? Que nos chama para o seu reino e glória. Inclusive, esse é o tema da próxima conferência. E também falando para eles que aqueles que morreram, eles dormiram, mas vão se ressuscitar, tá? Vão ressuscitar e vão ser arrebatados. Então, aqui, Paulo fala com detalhes a ordem do arrebatamento. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Só que Paulo não deu detalhe. Nós hoje sabemos detalhes. Ele falaria assim, ó, hoje, aqueles que ficarem até a volta do Senhor, os vivos, que não foram arrebatados antes da grande tribulação, os que ficarem, de modo nenhum vai preceder os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a 7ª trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Descerá dos céus. Quer dizer, vão chegar até a nuvem, vai tocar a 7ª trombeta, daí os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, ele insiste nisso, os que ficarmos, quer dizer, os que não foram arrebatados antes, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui nós aprendemos um princípio, o princípio do arrebatamento. No princípio do arrebatamento, sempre os mortos são arrebatados primeiro e, em seguida, os vivos. Então, vamos voltar para o arrebatamento dos vencedores. Quando chegar o momento, antes da grande tribulação, quando o Senhor voltar como ladrão na noite, certo? Quando ele vier para arrebatar os vencedores, todos os vencedores que já estão dormindo no Senhor vão ressuscitar. Por exemplo, o irmão Dong vai ressuscitar primeiro. Daí vão começar a subir. E nós, os vencedores que estamos ali naquela época, vamos subir juntamente com eles. Os que não são vencedores vão ficar para a grande tribulação. Está vendo? Sempre os mortos primeiro. Por isso que eu falei doutrinariamente da última vez. É o filho varão, depois as primícias. Filho varão são os vencedores que já morreram. Então, eles nasceram, daí vão subir. E as primícias, os vivos. Isso é doutrinariamente. Eu quero voltar a frisar. Eu não quero enfatizar o aspecto doutrinário. Senão você vai dizer, eu sou só primícia. Aqueles são os filhos varão. Não. Hoje nós queremos ser os dois. Queremos ser o filho varão e as primícias. Filho varão quer dizer os vencedores no aspecto de guerreiros, lutando do lado do Senhor. E as primícias, os vencedores que têm intimidade com o Senhor. Que estão sempre na presença do Senhor. Mas a ordem do arrebatamento é sempre primeiro. Os mortos vão ressuscitar primeiro, depois os vivos. Os mortos vencedores vão ressuscitar primeiro, depois os vivos vencedores vão se arrebatar junto com eles. E aí, depois da grande tribulação, quando soar a última trombeta e nós todos tivermos descido com o Senhor até a nuvem, vai tocar a 7ª trombeta e os mortos que não foram vencedores, cristãos, vão ser arrebatados, vão ressuscitar primeiro. E vão ser arrebatados. E os cristãos que ficarem na grande tribulação, passarem pela grande tribulação, vão ser ressuscitados depois. Entenderam, irmão? Sempre os mortos, depois os vivos. Daí todos nós vamos estar nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então esse é o 4º grande evento, o arrebatamento da maioria dos crentes aos ares. 5º evento. Vai ser arrebatado para quê? Nós vamos nos encontrar na nuvem para fazer o quê? Para sermos julgados. Então, o 5º grande evento da parousia do Senhor é o tribunal de Cristo. Nós vamos ser julgados. Então, eu vou... Para cada um desses itens, tem um monte de versículos, mas eu vou só ler um de cada um desses eventos, porque não temos tempo, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, aqui fala, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Quando? No final da grande tribulação, ao toque da 7ª trombeta, quando todos os
que não foram arrebatados antes vão ser arrebatados. Os mortos primeiro, depois os vivos. Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse julgamento não vai ser com relação ao nosso destino eterno. Porque quem recebeu o Senhor Jesus, quem é salvo para sempre. Então, nosso destino eterno, todos nós, indistintamente de como nós vivemos hoje, nós vamos estar na Nova Jerusalém. Agora, o que Deus quer é galardoar os vencedores. Então, daí ele vai retribuir a cada um, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, é por causa das obras. Daí as obras da justiça, as ações de justiça, os atos de justiça dos santos. Então, nós vamos ser julgados sobre como nós vivemos aqui na terra hoje. Nós temos azeite nas vasilhas? Nós multiplicamos nosso talento? Fizemos a vontade do Senhor? É nessa hora que vai acontecer o de alguns dizerem, Senhor, nós expulsamos muitos demônios em teu nome, fizemos muitos milagres em teu nome, profetizamos em teu nome. O Senhor falou, olha, vocês são meus filhos sim, mas eu não conheço vocês. Vocês não fizeram a minha vontade. Devo jogá-los nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Mas eles vão ser salvos na Nova Jerusalém. Ninguém vai perder a salvação. Mas é uma questão aí de galardão ou disciplina. Tá certo? Mas para nós que fizemos a vontade do Senhor, o Senhor vai dizer para nós, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É por isso que nós hoje estamos aqui, entre aspas, sacrificando. Na verdade, não tem sacrifício da nossa parte. Quem se sacrificou foi Jesus. De sacrifício jamais faleis. Não podemos falar de sacrifício. Mas nós queremos rejeitar o mundo, não nos contaminarmos, nos consagrarmos ao Senhor para buscar o galardão. Tá? Então, esse é o quinto evento, o tribunal de Cristo. Logo depois do julgamento, os derrotados vão ser lançados já fora da esfera da glória do Senhor, nas trevas exteriores. O que é treva exterior? É um lugar fora da presença do Senhor, sem a luz da glória do Senhor. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro de arrependimento por não ter usado a era da graça para crescer e para dar fruto para o Senhor. E ranger os dentes de raiva de si. Por que eu não escutei? Por que eu não busquei o Senhor? Então, logo após o tribunal de Cristo, vem o sexto evento, que é a cerimônia do casamento de Cristo e a igreja. São as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Então, vamos ler Apocalipse 19. Apocalipse 19. Versículos 7 a 9. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, si mesma, já se ataviou. Aqui é a esposa coletiva. Mas hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo nossa veste individual, com as bordaduras. São os atos de justiça. Toda vez que você faz a vontade de Deus, ali é um ponto do bordado, com fios de ouro, cuja esposa, a si mesmo, já se ataviou. Hoje nós estamos nos preparando. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça. Toda vez que você faz algo que é de acordo com a vontade de Deus, você ganha um ponto no seu bordado, na sua bordadura. Você prepara a sua veste nupcial. Lembra-se de Mateus 22, ali tinha uma festa do rei, um casamento ali, tudo. Daí o rei saiu para ver os convidados. De repente encontrou um dos convidados que não tinha a veste nupcial. Não vai ter penetra nessa festa. Daí o rei perguntou para ele, amigo, como é que você entrou aqui? Aí mandou atá-los de mãos e pés jogá-lo para fora, nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Hoje nós estamos preparando a nossa roupa. Você sabe, queridos irmãos, nesse tempo do fim, Deus está fazendo três coisas. Deus está edificando o corpo de Cristo para o seu filho. Deus está preparando a noiva para o seu filho. E Deus está formando o exército para derrotar os seus inimigos. O corpo de Cristo
quando todos os membros funcionam na igreja hoje, o corpo de Cristo é edificado. Agora, um passo mais profundo nós somos a noiva de Cristo. O Espírito e a noiva dizem vem. A noiva é o que Deus quer preparar para seu filho. Aqui está as bodas. Aqui, olha só, bodas é o casamento. Cadê a noiva hoje? Por que Jesus não voltou? Porque a sua noiva é uma criancinha ainda, uma menininha. Jesus não vai casar com uma menininha. Então nós precisamos crescer. E Deus quer no final formar o seu exército. E irmãos, o incrível é que quem é esse exército? É a esposa do Cordeiro. É a esposa dele. Quem está lutando do lado dele hoje é a noiva. E na batalha final de Armagedon, quem vai estar lutando do lado do Senhor é a sua esposa. Então nós vamos continuar aqui. Então as bodas do Cordeiro. Geralmente quando tem um casamento, a cerimônia é curtinha. Daí vem a festa é mais longa. A festa dura algumas horas, a gente come, a gente se alegra com a família, com os amigos ali, e nós na igreja com os irmãos que estão presentes no casamento. O irmão Dong já falou para nós, na antiga China, a festa de casamento durava semanas, todo dia tinha banquete. Comia, daí para casa dormir, no dia seguinte vinha comer de novo. É um banquete atrás do outro. O banquete do casamento do Cordeiro, do Senhor, vai durar 1000 anos, meu irmão. 1000 anos, haja apetite. Né? 1000 anos. Uau, que festa que vai ser. Tá? Então, sétimo evento. O sétimo evento é o término da parousia do Senhor. É Cristo aparecendo aqui na terra com os santos. Casou na nuvem, uma cerimônia rápida, daí Cristo já vem casado para a terra. Vai ser o marido e a esposa. Cristo com o seu exército, que é a sua noiva, vindo para a terra. Para fazer o quê? Para a batalha de Armagedon. Marido e esposa lutando lado a lado. Daí vão descer. Quando chegar na batalha de Armagedon, a esposa vai dizer: Jesus, meu querido marido, eu vou lutar junto com você. Jesus falou: não, minha noiva, você só vai assistir, eu não vou deixar minha esposa lutar. Daí Jesus vai lançar a espada que sai da sua boca e pá, vai matar o anticristo com o seu exército e o falso profeta com a espada que sai da sua boca. Daí eles vão para Jerusalém, e em Jerusalém Jesus vai chamar todos os judeus, todos os israelitas, do mundo inteiro, e vai julgá-los. Perdão, errei, não é israelitas. Jesus vai juntar todas as nações da terra, todas as nações da terra, lá em Jerusalém, os que não foram mortos na batalha de Armagedon, os que não se juntaram ao anticristo e ao falso profeta para lutarem contra o Senhor e seu exército. Todos os incrédulos vão ser juntados ali em Jerusalém. E, claro, os judeus ele vai juntar também para reinar aqui na terra. O que ele vai fazer com esses incrédulos? Vai julgá-los e vai separá-los entre cabritos e ovelhas. Tá? As ovelhas são aqueles que vão ajudar os crentes judeus durante a grande tribulação, que não tem comida, nem roupa, nem remédio, eles vão ajudar. E os cabritos são aqueles que não ajudaram, que não vão ajudar, mas vão perseguir, vão denunciar. É neste momento que Jesus vai falar: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Não é caridade, como alguns aplicam esse versículo. Pode até ser aplicado para caridade. Mas para aqueles que o Senhor vai falar: como você tratou os meus pequeninos durante a grande tribulação. Eu tive sede, eu tive fome, você me deu de beber e de comer. E para os cabritos vai dizer: eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Daí ele vai separar os cabritos das ovelhas. Os cabritos vão ser lançados direto no lago de fogo. Nesse momento, quem já está no lago de fogo? Eu vou falar para vocês. Na batalha de Armagedon, quando Cristo derrotar o anticristo e o falso profeta e seus exércitos, o lago de fogo vai ser inaugurado pelo anticristo. Ele é o primeiro que vai ser lançado no lago de fogo. Em seguida, o falso profeta. Depois, os exércitos do anticristo. E depois, agora, os cabritos. Vão ser todos atirados no lago de fogo sem julgamento. Vão ser direto. Tá? E daí, o que Cristo vai fazer? Vai juntar todos o povo de Israel, de toda a terra,
para reinar sobre as nações aqui na terra. Tá? Então, os judeus vão reinar na parte terrenal do reino milenar, aqui na terra. E nós e Cristo, nós vamos reinar na parte celestial. Assim como hoje os principados e potestades dominam os ares, exercendo uma influência maligna sobre os homens, nós vamos estar na região celestial, suprindo, exercendo uma influência de vida, do Espírito, suprindo todas as pessoas que vivem aqui na terra. Então, irmãos, aí terminou a parousia do Senhor e se estabeleceu o reino milenar. Tá bom? Graças ao Senhor. Terminou aqui a palavra de hoje. Ih, rapaz, tem muita coisa para falar ainda. Então, a conferência vai ter que ser prorrogada. Vai ter que ser prorrogada. Terminou o segundo tempo e não conseguimos terminar. Então, vamos para a prorrogação da próxima vez. Vocês, Beto, dá uma olhadinha aí como é que está o tempo de vocês. Se vocês puderem, a gente pode continuar na próxima sexta-feira, se quiserem. Tá? Daí, o próximo item vai ser bem mais rápido, porque hoje, né, esse item da grande tribulação levou bastante tempo, mas é importante se conhecer, tá bom? Então, é isso aí, meus queridos irmãos. São os grandes 7 eventos da parousia do Senhor. Então, vamos lá. O primeiro vai ser a parousia do Senhor começa com o arrebatamento dos vencedores, daí a grande tribulação, e por finalzinho o arrebatamento, daí no final, Cristo chegando aos ares, e daí o arrebatamento da maioria dos crentes, número 4, número 5, o tribunal de Cristo, número 6, o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, e número 7, o Senhor, Cristo e os seus vencedores descem para a terra, para a batalha de Magedon, o julgamento das nações e para o reino milenar. Vamos terminar de ler os versículos, tá? Vamos ler Mateus 25. Aí nós vamos terminar a reunião desta noite. Mateus 25, que fala do item 7, do término da parousia, da aparição de Cristo na terra com os santos. Mateus 25. Versículos 31 e 32. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, tá? Já houve o casamento nas nuvens, já passou a batalha de Magedon, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Tá? Uhum. Esse é o final da parousia do Senhor. Aleluia. Amém.